Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para nós darmos seguimento, ao trabalho aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical dos jovens, Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, a lição aí que vai cair aí no período do feriado aí do Carnaval, e muitas igrejas estarão, como é que eu posso dizer, estarão nos seus retiros espirituais. Talvez alguns retiros vão adotar a lição, ou dos adultos, ou dos jovens, enfim, algumas igrejas, no domingo pela manhã, eles realizam a escola dominical normal, Eu até acho que esse deve ser o padrão, deve ser realmente o que deve fazer. Bom, a nossa lição número 6, ela tem como tema a doutrina e o amor pelo Senhor. A doutrina e o amor pelo Senhor. Nossa leitura em classe, ela se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. É um texto que está inserido ali entre as cartas, que foram mandadas para as igrejas da Ásia Menor, E a igreja aqui em especial é a igreja de Éfeso. Como de costume, a gente vai dar uma rápida análise no texto, que é sempre importante. A gente tem sempre feito isso. O nosso pastor, presidente do campo, quem acompanha as lives do pastor Aziel Gomes, sabe que ele sempre começa a lição tratando o texto bíblico. No caso aqui, o texto bíblico. Lá é o texto em classe, que é o texto bíblico, que é a mesma coisa, são apenas nomes, tá bom? Então eu vou lendo aqui, e o material que a gente vai estar usando aqui é esse livro aqui. É um livro do Grant Osborne, é um comentário exegético do livro do Apocalipse. Quem estuda teologia deve conhecer esse autor, numa obra muito conhecida, na parte da hermenêutica, Ele escreveu uma obra chamada A Espiral Hermenêutica, e é o mesmo autor da Espiral Hermenêutica, é o mesmo comentarista aqui desse livro aqui. Ele tem outros comentários também, muito bom, eu usei ele, e continuo também usando o nosso amigo, companheiro aqui, o Chan, ok? Sem mais delongas, tentaremos ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar muito longo. Eu quero, meu irmão, te pedir em nome de Jesus, eu sei que tem acompanhado nosso trabalho, que você possa compartilhar esse vídeo, tá? Compartilha, por favor, curte o vídeo, tá legal? É muito importante isso, porque o meu objetivo é levar o YouTube a me dar mais oportunidade para que eu possa levar essa mensagem para outros professores, tá bom? Porque tem muita gente carente, necessitado de instrução, para trabalhar na escola dominical. Às vezes a gente pensa que eu mesmo, às vezes não tenho noção do valor que esse trabalho ele tem, ainda que eu tenha consciência de que existem muitos outros canais, muitas pessoas também falando, e o que é bom, a gente tem mais do que compartilhar, a gente tem mais do que também apoiar. Então, eu te peço teu apoio, tá bom? Se você puder fazer isso, compartilhar, botar no grupo lá da tua igreja, no grupo lá da escola dominical, falar com o teu superintendente da escola dominical, colocar no grupo lá da mocidade, outro teu amigo individual. A gente agradece e pede aí para nos seguir também no canal, importante. Hoje nosso canal ele é bem simples, um canal humilde, e a gente conta com a ajuda daqueles que nos apoiam, Eu sei que tem pessoas aí que nos assistem e nos dão apoio, então quem pode fazer a diferença são vocês. Então, o texto bíblico começa dizendo assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Para começo de história, seria muito interessante, professor, se você fizesse uma rápida pesquisa sobre essa cidade de Éfeso, Cidade de Éfeso, é interessante. O autor aqui, o Osborne, Grant Osborne, ele traz aqui um comentário bem interessante sobre essa cidade. Só para você ter uma ideia,
essa cidade ela tem muitos personagens, digamos assim, relevantes do Novo Testamento, pessoas importantes. Você tem, por exemplo, ali Priscila e Áquila, você tem ali Paulo, você tem o Timóteo, você tem o Apolo, você tem agora aqui o João, que está escrevendo para esta igreja. Então são todos personagens muito importantes que passaram ali por aquela cidade, né? Aquela cidade que, de acordo com a história, diz que era uma cidade muito religiosa, uma cidade que tinha um portuário, era uma cidade realmente de muitas vozes, de muitas ideias, mas o que mais chamava atenção nessa cidade era o grande templo, né? Ali o templo, que foi um templo construído em homenagem à deusa Diana, ou uma deusa que tinha como promessa aos seus seguidores, era a deusa da fertilidade, era a deusa da cura, né? Ela tinha várias outras funções, essa deusa aí, tá bom? Então essa deusa, ela inclusive movimentava muito a economia dessa cidade. Eu acho que vocês vão lembrar que certa vez o apóstolo Paulo se deparou nessa cidade com uma jovem que ela tinha o poder de adivinhação, e ali essa jovem, quando se deparou com Paulo, Paulo expulsou, né, o espírito de adivinhação dela. Isso trouxe um grande problema para o apóstolo Paulo, tá? Então, primeira dica aí que eu te dou, professor, dá uma pesquisada, uma análise, né, nessa cidade, dá uma pesquisada na questão histórica, quem era Éfeso, tá bom? Se você botar no próprio Google, contexto histórico da cidade de Éfeso, tá? Você vai com toda certeza achar aí muita informação na internet. Então, nessa cidade tinha uma igreja implantada ali. O apóstolo Paulo passou muitos anos, né? Ele prega o evangelho naquela cidade, e ele passou muitos anos ali. Inclusive ele fez um trabalho de discipulado muito importante naquela cidade, e deixou como pastor nessa cidade, na cidade de Éfeso, o jovem Timóteo. Vocês devem lembrar que Timóteo é um dos discípulos, um dos pupilos do apóstolo Paulo, que ele treina, ele prepara esse rapaz para ser pastor nessa cidade. E agora, essa cidade, muitos anos se passaram, e agora o apóstolo João, o evangelista João, escreve uma carta para esta igreja. E pela leitura que você faz do texto bíblico, percebe-se que esta igreja realmente ela cresceu e se desenvolveu bastante. E aí ele fala: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A gente não tem muito tempo aqui, não é o nosso propósito, mas o livro do Apocalipse ele é um livro realmente difícil de entendimento, porque ele tem muitas figuras de linguagem, sabe disso, e essas figuras de linguagem elas acabam meio que atrapalhando. Então, para quem quer entender o livro do Apocalipse, eu aconselho ter um comentário bíblico, como esse aqui, ó, comentário bíblico desse bom, tá bom? Eu fiquei até de pegar e mostrar para vocês um aplicativo, mas depois eu vou fazer isso, vou colocar no canal um aplicativo que é muito bom, que também tem muitos comentários que pode estar te ajudando você na sua aula. Mas é interessante você ter um bom comentário para que você possa entender melhor algumas coisas. Como por exemplo, ele fala aqui as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro aqui. Apesar de todo o simbolismo que existe aqui nesse versículo 3, mas aqui ele está se referindo às igrejas, né? Porque veja que João escreveu a 7 igrejas. Então aqui esses castiçais, tá? Essas 7 estrelas aqui é uma referência às igrejas. O que ele quer passar, qual a ideia, o significado aqui? É que Jesus ele é quem comanda a sua igreja, tá? Então, que fique bem claro isso, a igreja ela é comandada por Jesus. Isso já em próprio livro de Efésios, tá? A Bíblia fala que a igreja é considerada um corpo e Cristo é o cabeça. Aí no versículo 12 ele fala: eu sei as tuas obras, ó, tá dizendo que ele conhece as obras daquela igreja, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu o achartes mentiroso. Isso aqui até aqui no versículo 2
é só elogio, é só coisa boa que Jesus está falando para aquela igreja. Primeiro, ele está dizendo que ele conhece as obras dessa igreja. Isso é interessante porque a gente percebe que Jesus, que é o dono da igreja, ele conhece muito bem como é que são as obras da igreja. Se a gente for fazer aqui uma aplicação, é como nos dias atuais, é como se Jesus tivesse, ainda hoje ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele sabe exatamente as obras das igrejas. Se o que as igrejas estão fazendo realmente é digno, se o que as igrejas estão fazendo realmente é relevante, é importante, ou se o que as igrejas estão fazendo não passa de apenas obras com a intenção de agariar louvores para si, agariar dinheiro para si. Ou seja, Deus, ele conhece as obras da igreja. Assim, eu estou falando aqui de uma forma para as igrejas, de forma coletiva, mas é claro que também Jesus conhece individualmente cada um. E o texto fala que ele conhecia também não só as obras, mas o trabalho, ou seja, era uma igreja cujas essas obras, né, elas eram evidenciadas, digamos assim, elas eram evidenciadas pelo trabalho, ou seja, o fruto provava que de fato aquela igreja ela era verdadeira, porque havia um trabalho. Outra coisa importante que a gente pode observar, trabalho envolve labor, trabalho envolve dificuldade, trabalho envolve persistência. Então essa igreja, tudo isso ela tinha. Por que eu digo isso? Porque o próprio texto fala que eles tinham o quê? Paciência. Ele fala, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. E diz mais, que eles não podem sofrer os maus. E pusestes a prova os que dizem ser apóstolos. Veja que essa igreja, isso aqui chama a atenção, tinha um grupo de hereges, havia os hereges naquela igreja. A heresia, como vem observando durante toda essa lição, ela sempre esteve perturbando o ambiente da igreja, mas mesmo assim, observa bem, tinham pessoas ali que se auto-intitulavam apóstolos. O que era um apóstolo? Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, então tinha gente que estava se autodenominando apóstolo, se colocando com autoridade apostólica, se colocando na mesma, digamos assim, no mesmo patamar dos apóstolos, como Pedro, João, Tiago e os demais, né? Apóstolos, estavam se colocando. Então, essa igreja, ela foi tão, para vocês verem, como o trabalho isso aqui é fruto do trabalho de Paulo lá atrás. O trabalho que Paulo fez nessa igreja de ensinamento, de doutrina, foi tão bem, mas tão bem feito, que eles tinham paciência, mas quando eles percebiam que tinham pessoas de mau caráter, pessoas querendo fazer o que não era correto, ou seja, enganando o povo através de falsas doutrinas, eles colocaram que essas pessoas em que a prova, ou seja, testaram, vamos testar se de fato eles são isso que eles estão dizendo, porque hoje em dia está muito isso, né? Principalmente você que é jovem, tome muito cuidado com isso. Hoje tem muito isso, pessoas que se auto-intitulam líderes, pastores, missionários, apóstolos, etc. tal, mas quando passa pelo teste, quando a igreja testa para saber se de fato essa pessoa realmente ela é o que diz ser, ela acaba escorregando ou caindo fora, não consegue passar. O versículo 3 fala, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Observe que o versículo 3 continua, um elogio. É uma igreja que está sofrendo, veja que ela tem sofrimento. Sofrimento aqui envolve algum tipo de perseguição que eles estavam passando, mas o texto bíblico fala claramente que eles tinham paciência, né? E essa paciência não era uma paciência à toa, porque eles estavam com paciência por quê? Porque eles sempre faziam isso, porque eles tinham consciência para quem eles estavam trabalhando, como o texto fala, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Aí o versículo 4 é o ponto negativo. O versículo 2 e o versículo 3, professor, você pode colocar ponto positivo da igreja de Éfeso. Você pode até começar a sua aula perguntando assim para os seus alunos. Quais eram os pontos positivos da igreja de Éfeso? Você pega o versículo 2 e o versículo 3, lá estão os pontos positivos dessa igreja. Qual foi o ponto negativo dessa igreja? Se encontra no versículo 4. O versículo 4 fala, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí o versículo 5 fala, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Então, o versículo 4, como nós podemos observar, e o 5 vai mostrar a parte negativa. Se o versículo 2 e o versículo 3 traz a parte positiva dessa igreja, aqui no versículo 4, no versículo 5, ele traz a parte, infelizmente, negativa. Mas o que chama a atenção é o que todo mundo muito prega, é a questão do primeiro amor. Eu acho que seria interessante você fazer essa pergunta também para a sala de aula. O que é que a tua turma, o que é que a sala entende por esta frase? Teu primeiro amor. É interessante que antigamente eu também pensava desta forma. Parece que o primeiro amor a gente prega muito com a ideia de quando a gente é novo convertido, porque quando a gente é novo convertido, né, tem essa ideia de que a gente é muito mais avivado, a gente é muito mais aplicado, a gente congrega mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente ora mais, a gente evangeliza mais, a gente oferta mais, ou seja, existe uma alegria instantânea, existe uma alegria dentro de nós indescritível. A gente chama isso de primeiro amor, as primeiras impressões que nós temos da experiência cristã. Com o passar do tempo, é claro que essa experiência cristã, ela tende a passar por embates, ela tende a passar por situações delicadas, e alguns conseguem manter-se firme na presença de Deus, conseguem vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo, mas outros, infelizmente, acabam sucumbindo. Então, muita gente acha que esse primeiro amor aqui seja relacionado a isso, a questão do novo convertido, seus primeiros passos na fé cristã. Mas o que dá a entender, pelo que a gente observa, pelo próprio contexto da carta aqui de Efésios, não, da carta que essa igreja recebeu, a igreja de Éfeso, e pelos comentários bíblicos que eles vão dizer em relação a esse primeiro amor, isso tem a ver com a dureza com que a igreja de Éfeso se tornou. Diz os comentaristas bíblicos que essa igreja aqui é que a gente tem que tomar cuidado, hein? Tudo bem que nós estamos lidando com a questão da doutrina. A gente vem falando que é importante a igreja ter doutrina, que o ensinamento é importante. Porém, é importante também a gente aprender que a gente não pode também ser exagerado, tá bom? Quando fala que teu primeiro amor, a ideia aqui desse texto aqui, eu vou apenas parafrasear um pouco o comentário que eu analisei aqui dos nossos amigos, dos professores aqui, Grant Osborne, e também aqui do nosso Champlin. A ideia aqui do primeiro amor seria o modo como esta igreja se tornou rígida, se tornou realmente muito sólida, digamos assim, enrijecida, ao ponto que ela perdeu a sua humanidade. Ou melhor dizendo, uma palavra mais religiosa, ela perdeu a sua koinonia, ela perdeu a sua comunhão. Porque em nome da ortodoxia, ela passou a não tolerar, ela passou a não mais, digamos assim, dar chance para algumas pessoas que caíam, para algumas pessoas que erravam, porque isso, para esta igreja, era considerado algo realmente impensável. Então, é por isso que o texto tem isso como negativo, ou seja, tendo, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, a igreja, ela tem que zelar pela doutrina, mas a doutrina, meus irmãos, ela não pode ser uma doutrina seguida apenas pelo espírito da lei, porque foi exatamente isso que Jesus, se vocês for atentar bem para essa questão, foi exatamente isso que Jesus mais combatia em relação aos fariseus. Não é que Jesus era contra a lei, não era que Jesus estava ali para desfazer, não. Mas a questão é que eles eram tão, digamos assim, como é que eu posso dizer, meu pai? Eles eram tão peritos, eles observavam tanto a questão da lei, tão assim de perto, mas tão de perto, que eles deixavam de seguir, como o próprio Jesus acusou eles de seguir, por exemplo, de obedecer, de praticar, na verdade essa é a palavra, de praticar a misericórdia, de praticar a questão do amor, a questão da humanidade. Então isso aí realmente deixou eles muito desumanos. Ficaram tão desumanos, ficaram tão frios, ficaram tão técnicos que acabaram até mesmo matando Jesus. É contra esse tipo de pecado, esse espírito desse pecado aqui, o versículo 4 aqui, ele vai combater. Mas o bom é que no versículo 5, o texto fala que existe uma possibilidade de voltar-se, por isso que ele voltasse a se arrepender, de voltar atrás, de pedir perdão, por isso que ele fala, lembra-te, depois de onde caíste. É sempre bom, como igreja, como crente individual, como crente coletivo, nós tentarmos lembrar quando foi que começou essa nossa derrocada. Talvez
você professor da escola dominical, já passando talvez uma situação difícil, uma situação complicada que você nunca imaginou. E aí a Bíblia, o que ela nos fala? É sempre bom a gente analisar, rapaz, onde foi que tudo isso começou? Onde foi que eu caí de fato? E tentar restaurar, porque é isso que o versículo 5 fala, né? Principalmente você que é professor de jovem, e essa lição é para jovem, que você possa levar a tua sala a entender que sempre há uma segunda chance. Olha, se o próprio Jesus está falando aqui no versículo 5, para se lembrar de onde cai, quem sou eu, homem, como eu costumo dizer, um homem carnal, um homem natural, um homem que, enfim, um homem que faz as mesmas coisas que todo homem faz. Quem sou eu para impedir? Quem sou eu para pegar, não perdoar? Quem sou eu para não estender a mão? Quem sou eu para não ajudar o meu próximo? Pois o texto fala, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Mas aí não é só lembrar, né? Observa que existe o verbo aqui também, arrepender, tá? Aí o versículo 6, volta a ter um outro elogio, que ele fala sobre a questão dos nicolaítas. Aqui, esses nicolaítas, alguns, vai haver muitas teorias sobre isso. Eu não tenho aqui tempo para falar sobre todos, mas vou pelo menos aqui só citar uma bem aqui do Champlin, né? Que ele vai falar aqui sobre os nicolaítas, tá? Deixa eu ver aqui, nicolaítas 2:6, né? Deixa eu ver aqui, 2:6. Tem aqui, ó, nicolaítas, ele fala aqui o Champlin sobre ele. Não há certeza absoluta quanto à identidade dessa seita, embora abaixo apresentemos as ideias centrais a respeito, tá bom? Eu vou colocar aqui só o primeiro, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas ele diz o seguinte, o próprio vocábulo no grego significa dominadores do povo. Na opinião de alguns, o povo seriam os leigos, ó. Então, esses nicolaítas, de acordo com uma das ideias, eles poderiam ser um grupo de professores, né, que tinham a ideia de dominar o povo, ou pelo menos os leigos, né? E daí tiram a suposição de que está em foco a manifestação inicial das ordens sacerdotais ou clero. Nesse caso, seria aqui combatida a formação de um clero profissional. E no 15º versículo deste mesmo capítulo, estão em foco vários desvios da doutrina em associação a essa circunstância. Mas essa interpretação dificilmente se adapta à situação histórica em que as heresias sérias surgiram. Essa seita era de natureza libertina, que procurava solapar o imperativo moral do Evangelho. Dificilmente poderíamos dizer que esteja em foco o clero em seus primeiros passos. Ou seja, a essência, a doutrina, como ele coloca aqui, ele descarta essa ideia dessa seita. O que ele quis dizer aqui foi o seguinte: podia ser uma seita que queria se colocar acima dos irmãos leigos, daqueles que tinham pouco conhecimento, para se tornarem clero. Lembra que o texto fala que eles resistiram àqueles que se diziam ser apóstolos, mas não eram apóstolos, que eles colocaram à prova? Pois é, pode ser uma ideia de que eles queriam se colocar acima dos leigos, acima das pessoas sem conhecimento, pessoas realmente que não sabiam como lidar com eles. Mas o Champlin descarta essa ideia porque um grande problema dessa seita aqui, dos nicolaítas, era mais de ordem moral, tá bom? Então, é uma seita realmente um pouco complicado de definir aqui, isso é o de menos, mas se você quiser também dar uma pesquisada, uma analisada, eu te aconselho a dar uma olhada aí na internet, tá? Se você tiver livro, tiver algum manual bíblico, alguma enciclopédia bíblica, boa coisa você faz. E por último, o texto fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ok? E aí na lição, né, nós temos aqui ela dividida em 3 tópicos, tá? Como de costume. O primeiro tópico fala da igreja de Éfeso, era firme na doutrina. Aí vem aqui a segunda, o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. E o terceiro tópico fala: não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. O primeiro fala sobre a igreja de Éfeso, tá bom? Já falei aqui. Ele tem aqui um pequeno dado histórico, né? Fala que essa cidade, ela tinha cerca de 250 mil habitantes, né? Abrigava o templo da deusa Diana,
o que atraía turistas e peregrinos. Veja como eu falei agora há pouco, né? A questão da deusa lá, e a importância desse tempo, tinha turistas, aquecendo assim a economia, como eu falei. Paulo, na sua segunda viagem, em Atos 18, 19, 21, né? Passou por lá, mas foi só na terceira viagem missionária que Paulo pôde evangelizar efetivamente a cidade, tendo ficado 3 anos ali, Atos 19, 1. Aí ele fala que provavelmente, aqui não há uma certeza, né? Priscila e Áquila desempenharam importante papel na implantação dessa igreja e cederam a própria casa onde ela foi estabelecida. O casal também contribuiu com o desenvolvimento da vida cristã do ministério de Apolo. Todos sabem que Apolo era um grande pregador grego. Diz o texto bíblico que as pessoas não conseguiam argumentar com ele, mas ele tinha uma pequena deficiência no seu ministério, que era a questão do batismo com Espírito Santo, tá bom? Então, o primeiro ponto do tópico 1 é um dado histórico. Você pode estar explorando isso aqui, colocando direitinho lá para a turma, tá? E aí acrescentando alguma coisinha e outra mais ali. Já o segundo tópico fala a igreja de Éfeso e os seus principais desafios. Ele vai falar que a carta aos Efésios indica os desafios que a igreja enfrentou no início, né? Aquela cidade por si só, meus queridos, aquela cidade era uma cidade, eu imagino, uma cidade bastante mística. Quando eu falo uma cidade mística, eu falo uma cidade muito religiosa, uma cidade que gerava muito em torno dessa crença, da religião dessa deusa Diana. Então eu posso imaginar aqui alguma cidade do Brasil, por exemplo. Nós temos cidades no Brasil assim que são muito religiosas. Ó, por exemplo, você tem aqui no Brasil a cidade, né? Aí acho que é no Ceará, onde acho que é no Canidé, onde as pessoas ali veneram, né? Elas veneram muito ali o Padre Cícero. Então vê que muitos dizem, né, que já foi nesse local que de fato a cidade respira o santo, né? Aqui mesmo no Maranhão nós temos São José de Ribamar, padroeiro de São José de Ribamar também. Quem já foi em Ribamar, São José de Ribamar aqui, bem no centro mesmo da praça, percebe também ali que a cidade, principalmente no período dos festejos, um certo misticismo, né? Onde as pessoas devotas a esse santo, realmente a gente percebe que é uma força muito grande esse santo. Agora tu imagina só, você chegar num lugar como esse e falar de Jesus, falando do Evangelho, explicando o que é o Evangelho. Pois é, essa foi a grande batalha que Paulo enfrentou quando chegou nessa cidade. Por isso, e além dessa questão todinha, a pregação de Paulo ali naquela cidade de Éfeso, como eu falei, foi uma pregação que trouxe prejuízos econômicos para a cidade, porque como a cidade ganhava dinheiro em torno disso, quando Paulo começa a pregar, e principalmente uma jovem que era muito importante, que dava dinheiro para eles, essa jovem ela é liberta, isso causa um grande problema. Por isso que a lição fala aqui, a carta aos Efésios indica os desafios que a igreja enfrentou no início. A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso, tá? Que de acordo com a mitologia grega era virgem e contrária ao casamento, tá bom? Razão pela qual a estrutura familiar da sociedade efésia era fragilizada, tornando o divórcio algo comum e banalizado. Por isso Paulo exortou os irmãos efésios a confiar na graça salvadora de Cristo, se preparar espiritualmente para a batalha, manter-se unido na fé doutrinária, conservar a vida em santidade e a nutrir uma família sadia. Veja que uma coisa que chama a atenção nesse comentário é que ela era contra a questão da família. E é por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele tem lá no capítulo lá que ele vai falar exatamente sobre a questão da hierarquia da família. E no final de tudo isso ele fala a importância de se ter uma hierarquia da família. Quando ele fala que Cristo é o cabeça, né, de toda a situação, que a mulher está submissa ao marido, o marido deve amar sua esposa, os filhos devem obedecer aos pais, os pais não devem provocar a ira dos filhos, e o servo também deve se comportar ele deve se comportar na ausência de forma boa, como também como se o seu senhor estivesse presente. Tudo isso, por que era importante? Ter uma família estruturada. Por que era importante ter uma família realmente aonde ela estava nos parâmetros da Bíblia? Porque uma família estruturada, uma família dessa forma, meus irmãos, ela
demonstrava que ela tinha no seu centro Cristo, ou seja, Cristo é o centro da família. Então, qual era a ideia de Paulo? Era mostrar para aquela sociedade que existiam pessoas que tinham família. E por que elas tinham família? Ou seja, essas famílias, dentro dessa sociedade, lá da cidade de Éfeso, essas famílias, elas estariam mostrando para as pessoas não crentes, as pessoas não evangélicas, que era possível se manter um padrão familiar. Por isso é que Paulo ele vai pregar sobre esse assunto, que é muito importante. Veja que também, como eu já falei, essa igreja tinha uma firmeza doutrinária, né? Historicamente, a igreja de Éfeso era uma das mais importantes e conhecidas da igreja do primeiro século. Tá? Isso não é mera causalidade, mas é fruto do seu vigor espiritual, do seu comprometimento doutrinário e sua relação com alguns dos principais líderes que fizeram dela um referencial. Por que ela criou essa liga doutrinária? Né? Como eu falei, nós temos ali Priscila e Áquila, provavelmente. Você tem ali Timóteo, você tem Apolo, tem o apóstolo Paulo e por último você tinha agora o apóstolo João. Ou seja, é uma igreja que, por ter bons líderes, passar boas pessoas ali, aquela igreja ali, tornou ela realmente uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja centralizada na doutrina. E aqui fica a nossa palavra, né? Isso aqui tanto serve como uma questão coletiva, como também uma questão também individual. Porque o crente, você tem que falar isso para o jovem. É isso que a gente tem que estar batendo na tecla para o jovem. Se o jovem ele não tem, digamos, uma boa instrução, se o jovem ele não tem bons referenciais, se o jovem ele não frequenta a escola dominical, se o jovem não frequenta culto de doutrina, quando ele sair de um lugar e for morar em outro lugar, ou quando ele começar a trabalhar, ou quando ele ir para a universidade, ou quando ele começar a ter outras relações sociais, além da igreja que ele frequenta, além da família, se ele não tiver uma base realmente e convicção naquilo que ele diz que acredita, ele vai sucumbir diante dessa situação, porque é o que tem acontecido. A gente tem visto inúmeros exemplos de pessoas que estão caindo, pessoas que estão dizendo não ao evangelho, dizendo não à igreja, né? Porque chega na universidade, ouve uma história daqui, ouve uma historinha dali, e aí isso tem trago muitos problemas realmente para a fé de muitos jovens. Então você, professor da escola dominical, deve ter muito cuidado, né? Deve ter muito cuidado com isso, né? Mostrar, ensinar realmente o teu aluno aí para que ele possa resistir a essa cilada. O segundo tópico, eu queria estar numa sala para ouvir vocês falarem, mas não é possível, então eu tenho que passar. O segundo tópico fala: o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Boas obras, porém sem amor. Veja aqui que o subitem fala, eles tinham boas obras, é aquilo que eu falei no início. A igreja lá era boa, eles tinham boas obras, tinham bom trabalho, eles resistiam às heresias. Mas ele fala aqui, porém tudo isso era feito sem amor. Por isso que a lição fala, é trágico uma igreja ter de ouvir a seguinte sentença: tenho contra ti. Foi o que a igreja em Éfeso ouviu do Senhor Jesus. Antes disso, essa igreja foi elogiada, pois era dedicada ao trabalho, no combate à maldade, no zelo pela doutrina e na perseverança nas tribulações. Além dos bons exemplos oferecidos por esta igreja, ela também serve de alerta para o excesso de trabalho e o zelo doutrinário, mas sem o genuíno amor. É aquilo que a gente acabou de falar, né? A igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes e boas obras sem amor. Por isso Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, quanto não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Ou seja, é o que eu falei agora há pouco, gente, não adianta, você pode fazer boas, e tem muita gente assim, tá? Tem muita gente assim na igreja. É bom a gente coibir isso, principalmente a juventude que está começando, ainda está nesse processo de formação cristã, de maturidade cristã. É bom a gente coibir os excessos. Preste atenção, olha o que o autor está falando. Ele não está falando contra a doutrina, não está dizendo que a doutrina é ruim, mas ele fala aqui de uma doutrina ou de obras que são feitas sem amor. Tá? Então, eu já participei de grupo de jovens, já fui líder de jovens, já dei aula para jovens. Eu sei bem como é que é isso. Às vezes tem momentos realmente que a gente se acha realmente que a gente é o bambambam, né? Que a gente é, como eu costumo dizer, né? Parece que a gente é a última bolacha do pacote. Então não adianta. Veja que tá lá
o livro de 1 Coríntios capítulo 13, que é o hino sobre o amor, né? Se não tiver amor, de nada vale. Eu posso falar em língua, eu posso profetizar, eu posso fazer o que for, mas se não tiver amor, não adianta. Tem muita gente assim, infelizmente. É isso que ele está combatendo aqui. É o exagero, né? É o radicalismo. Tem muita gente radical. Tem muita gente mandando pessoas para o inferno, às vezes por besteira, né? O segundo subtópico fala o valor das boas lembranças, né? A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu, a fim de que se arrependesse. A recomendação é lembrar-se, arrepender-se e praticar. A igreja deveria se lembrar de onde havia caído, ou seja, deveria considerar o que havia perdido, advindo o arrependimento como demonstração de tristeza e voltar às primeiras obras. O que significa a palavra arrependimento? Bem, a palavra arrependimento, né, tem um termozinho grego que é muito usado para essa palavra, que é o termo metanoia. Metanoia, que tem a ver com arrependimento, ok? Essa palavra tem a ver com a ideia de você retroceder, né? A ideia de você voltar para trás. Então, esse arrependimento aqui não é a mesma coisa de dizer assim, eu me arrependi, mas depois você continua fazendo as mesmas coisas. Eu me arrependi, mas eu não consigo me libertar. Não, o arrependimento aqui não é um sentimento de... O mesmo sentimento que tomou conta da... Pronto, tá aí um exemplo na Bíblia muito bom. O Judas que traiu Jesus, né? E o Pedro também que traiu Jesus. Veja que nós temos dois apóstolos, tá? Você tem Pedro, você tem Jesus. Aliás, você tem Judas, tá? O Judas errou. Ele traiu o Filho de Deus. Mas Pedro também errou. Ele também traiu o Filho de Deus. Ao negar, ele estaria ali também cometendo o pecado de traição. E aí, tanto para Judas, como também para Pedro, se a gente for observar, o Senhor deu uma palavra para Judas. Ele falou, olha, o que você tem para fazer, faça logo, né? E para Pedro, ele falou assim, olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Então ambos negaram Jesus, ambos traíram Jesus. Mas onde está a diferença? Aqui o Judas ele foi tomado de remorso, é o que chama o sentimento de remorso. Tem muita gente assim que ele não vence o pecado porque ele está sempre tomado por remorso. E Deus não quer remorso, ele não quer esse sentimento de remorso, ele quer arrependimento. Que é o caso de Pedro. Pedro ele vai passar por todo um processo e no seu encontro com Jesus, tá? Ele é confrontado quando Cristo pergunta se ele ama Jesus. Ele vai respondendo. Veja que a pergunta lá é feita 3 vezes. E ele sempre diz, eu te amo na primeira, eu te amo na segunda, e na terceira ele fala assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ou seja, Pedro ali, ele claramente ele olha para dentro de si e reconhece suas falhas. Mas ainda assim, Jesus, o que Jesus faz? Jesus pega e diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, há uma larga diferença, uma grande diferença entre aquele que de fato se arrepende e aquele que é tomado de remorso. Beleza? Aí o terceiro subtópico fala de volta ao primeiro amor. O que Jesus quis dizer com primeiro amor? Essa lição está bem explicada, gente. Tá? Por isso que eu falo que é importante, para não ficar uma coisa assim muito repetitiva, é importante você dar uma estudada bacana no texto. Tá bom? Faz uma pesquisa lá, como eu falei, da cidade de Éfeso, quem foi os nicolaítas. É importante você fazer essa pesquisa, porque às vezes a gente pode ficar repetindo, e aí fica um pouco chato, até o aluno vai achar chato. Mas o que Jesus quis dizer com o primeiro amor, né? Deus é a fonte de todo amor, Ele é o próprio amor. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus. E isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. O convite para que voltasse ao primeiro amor indica o interesse do Senhor de que a sua igreja permaneça em sua presença. Paciência e trabalho não faltava à igreja de Éfeso, mas ela foi orientada a voltar às primeiras obras. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eles tinham tudo isso aqui, muitas qualidades. Essa igreja, gente, é interessante. Eu estava pensando sobre isso aqui essa semana, dando uma olhada. Essa igreja ela era boa, a igreja de Éfeso não era uma igreja ruim. Se for analisar bem, uma igreja
com um alto padrão assim, um alto padrão ortodoxo, né? Tinha trabalho, tinha boas obras, era uma igreja paciente, era uma igreja que não tolerava os homens maus, era uma igreja que não tolerava falsos apóstolos, era uma igreja que não tolerava os nicolaítas, que eles odiavam esses nicolaítas, e que até o texto fala que até o próprio Jesus também não gostava deles, mas pecava nesse detalhe, ou seja, pecava na questão do amor, porque tinha tudo isso, mas com o passar do tempo, devido, os estudiosos vão dizer que devido a esse exagero, ou seja, foram ficando exagerados na doutrina, acabaram perdendo digamos assim, a cereja do bolo, né? O coração da coisa, que é o amor, porque tudo na vida que é feito sem amor, meus irmãos, tudo na vida que é feito sem amor não dá certo. E para fechar o texto, o terceiro tópico fala, não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. O que ele quer dizer aqui? Ó, o problema nos extremos. A igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor de Deus, né? A igreja de Corinto, que tinha vários dons espirituais, negligenciou os ensinos bíblicos, e Paulo afirmou que os crentes ali eram carnais. Os extremos impedem o desenvolvimento saudável da igreja espiritual. Isso aqui é interessante, né? A igreja de Éfeso, né? Observe bem, é uma igreja que não era carnal, eles não eram carnais. Como eu falei, tinha doutrina, eles tinham boas obras, mas faltou o quê? Amor. Já essa igreja aqui da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, né? Já era uma igreja muito carnal. Tinha dons espirituais, mas era o quê? Ou seja, é o extremo. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, como eu costumo dizer, quando é 8 é 80. E a vida cristã, ela tem que ter temperança. Inclusive, lá em Gálatas, capítulo 5, um dos frutos do Espírito Santo é temperança. E você deve lembrar que a palavra temperança, só a gente já lembra de tempero. E o tempero, qual é a função dele na comida? Dá o quê? Equilíbrio. Então, a nossa vida cristã precisa ter equilíbrio. Eu não posso ser um cara muito carnal, mas também não posso ser um cara super espiritual, achar que todo mundo ao meu redor não presta. Tem gente que é assim, ele acha que, poxa, porque ele ora mais, porque ele lê mais a Bíblia, etc. Tal, ele se acha o melhor, o bonzão, e não é assim. Tem que ter equilíbrio. Tem até um versículo bíblico, que eu sou péssimo, acho que vocês já perceberam, citar os capítulos e versículos. Mas pode ter certeza que eu estou falando está na Bíblia, tá, gente? Eu não fico inventando, não. Mas tem um texto na Bíblia que fala mais ou menos assim, né? Para que ele pede a Deus, né? Para que ele não seja santo demais, mas também que ele não seja também carnal demais, né? Demasiadamente, mas que ele a ideia, ou seja, a ideia do texto lá é equilíbrio. Então, porque a gente tem que ter equilíbrio, senão fica difícil, né? Que é o que o segundo tópico vai falar sobre a importância do equilíbrio, né? Ao criar o homem, Deus o constituiu de espírito, alma e corpo. Não por acaso Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma que apresentasse a Deus os seus corpos externos e visíveis e renovasse o entendimento interno e visível. E isso é evidente que o ser humano integral tem valor para Deus, equilíbrio. Veja aqui, olha o exemplo que ele cita aqui, Romanos. Ao mesmo tempo, Deus pede que o homem apresente o corpo, mas também ele pede que apresente o que? O espírito. Então, tem que haver equilíbrio. Eu não posso ter uma mega espiritualidade na questão do espírito e maltratar o meu corpo, como faziam muitas seitas, dizendo que o corpo não presta, que o corpo ele é, na verdade, a prisão da alma. Não, o corpo ele é, na verdade, o templo do Espírito Santo. E é bom que se diga que através do corpo é que a nossa alma, nossas emoções, a nossa vida espiritual, nossa comunhão, enfim, tudo, ela é expressada, a porta, né, de entrada, o canal por onde as nossas emoções ela vai se manifestar é através do corpo, né? E por último, doutrina e fervor espiritual, a combinação perfeita. Uma vida cristã genuína se define pelo equilíbrio entre a compreensão do significado das Escrituras e a sua prática. A compreensão da doutrina bíblica e a sua prática permite ao crente desfrutar de uma relação real e pessoal com o Senhor, que é o que faltou à igreja de Éfeso, embora ela tenha sido bem instruída pelos seus líderes. Uma igreja que valoriza, busca e trabalha pelo equilíbrio entre a doutrina e o fervor espiritual se protege de uma
falsa religiosidade. Então, como é que eu posso realmente ter um fervor espiritual? Estudando a palavra, né? Eu vou encerrar aqui, contando aqui rapidamente aqui uma história de John Wesley, né? A história conta que John Wesley, na faculdade, ele criou, junto com alguns amigos, um método, digamos assim, de estudo da palavra e oração, né? No campus, na universidade, todo dia, John Wesley e seus amigos se reuniam para estudar a Bíblia e para orar. Por isso eles ficaram conhecidos como metodistas, porque aquilo ali passou a ser tipo como se fosse algo metódico, costumeiro na vida daquelas pessoas. Não sei que a igreja metodista tem a ver com isso daí. O que eu quero dizer com isso? Que, meus irmãos, a gente não pode, como já foi falado aqui, a gente não pode ser uma coisa, por exemplo, eu não posso ser só teólogo, tá? Eu não posso ser só teólogo, não posso só ler livros. É bom ter o livro, é bom ter a formação, mas eu também tenho que orar, eu tenho que pedir para Deus ajudar. Eu também não posso pegar e ser só espiritual, eu não posso pegar só viver orando e não pegar a lição, estudar, pesquisar. Não, eu também tenho que pesquisar, porque tem que haver esse equilíbrio. Quando a gente consegue de fato ter esse equilíbrio, aí eu acredito que nós passamos a ter um verdadeiro fervor espiritual em nossas vidas, ok? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Tá legal a lição? Não tá tão difícil. Espero que você tenha um bom sucesso aí na tua sala. Possa dar uma boa aula, tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tá legal? E como eu falei no início do vídeo, você que gosta do nosso trabalho, nos incentive, curtindo aí a nossa página aí, nosso canal, compartilhando, tá bom? Isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Todos fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém.